Você já parou para pensar na quantidade das coisas que nos julgam? As falhas, as coisas erradas? Tudo isso parece nos perseguir, não é? Agora imagine o amor tão grande que decidiu levar toda a culpa e toda a dor porque Ele te ama. Parece loucura, não é? Para muitos, a cruz de Cristo parece loucura, mas para outros é uma virada de chave, uma nova vida. É algo incrível. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Qual é a verdadeira mensagem da cruz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Devocionais. Hoje quero falar com você a respeito de algo que para muitos é um mistério, para outros são loucura, porém, para nós é o poder de Deus, é o amor de Deus demonstrado na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E o que faz da cruz ser algo tão impactante? Nos dias de Jesus, a crucificação era o pior dos piores tipos de você ser morto. Bom, era só para aqueles caras que eram de extremo inimigo do Estado. Era projetada para ser lenta, dolorosa e pública, para que todos aqueles que vissem reconhecessem que a pessoa que estava lá estava passando pelo pior tipo de dor que qualquer ser humano podia suportar. Mas Jesus, o Filho de Deus, pegou esse significado da cruz e transformou de vergonha para redenção. A cruz, que antes era uma sentença de morte, agora se tornou símbolo de vida. Mas por quê? Lemos lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é muito conhecido. Muitos recitam ele, mas nem todos reconhecem o seu verdadeiro peso. Jesus estava lá na eternidade e decidiu vir à Terra, passar pelo pior tipo de dor, pelo pior julgamento, pela pior experiência que qualquer um poderia passar, por amor a mim e a você, porque Ele queria ter um relacionamento conosco, porque Ele queria que você estivesse com Ele lá na eternidade para sempre. Ele se sacrificou voluntariamente pelo meu e pelo seu pecado. Isso parece loucura, não? O puro se entregou pelos impuros. O autor da vida se rendeu à morte. E tudo isso por amor a nós. E esse amor já havia sido profetizado alguns séculos atrás pelo profeta Isaías, onde ele nos fala: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Jesus carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Não era somente o peso da cruz que ele estava carregando, mas sim o peso de todo o pecado do mundo. Para quê? Para nos dar uma paz. Mesmo que não merecíamos, ele escolheu morrer por nós, para nós termos esse acesso ao Pai. Lá em Romanos 6,23, nos fala que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o salário do pecado é a morte, e nós pecamos todos os dias. Todo santo dia pecamos, todo santo dia escolhemos fazer o que é errado perante o Senhor. E como consequência disso, merecemos a morte. Porém, Jesus, em seu eterno amor, morreu em nosso lugar. Morreu para que eu e você possamos ter uma nova chance para tentar de novo ser cada dia mais próximo dele, ser cada dia mais parecido com Deus. Agora, esse sacrifício nos coloca diante de uma escolha. Como responder a tal ato de amor? Jesus já pagou o preço. O preço já foi pago. Porém, a escolha de aceitar ou não aceitar essa oferta
é nossa. Quando escolhemos viver no pecado, quando negamos essa oferta, é a mesma coisa de dissermos para Jesus que o que ele fez não tem valor, que a mensagem da cruz não tem significância nenhuma para nós. É a mesma coisa de estarmos lá cravando os pregos dele na cruz, e nada nos difere dos soldados que estavam lá zombando dele. Precisamos entender que o sacrifício de Jesus não foi para que continuássemos a viver no pecado sem ter juízo, mas sim para sermos libertos de fato do domínio do pecado. A cruz nos chama a viver uma vida transformada, amar como ele amou, perdoar como ele amou, ser santo assim como ele é santo. Paulo nos fala lá em Gálatas 2:20 a seguinte afirmação: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Precisamos viver para Deus. Precisamos deixar essas coisas, essa vida de pecado para trás e prosseguir para frente, prosseguir para o nosso alvo que é Cristo. Em Filipenses 3, do versículo 13 e 14, é nos dito: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro sentido de viver em liberdade, honrando o sacrifício de Cristo. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse texto lá de Filipenses. Fala sobre a soberana vocação. Se você quiser, vou deixar aqui em cima nos cards para você dar uma olhada. Que fala exatamente sobre isso. Deixar a nossa vida para trás e para prosseguir por uma nova. Prosseguir para a vida que Deus espera que alcancemos. Hoje, a cruz nos dá uma oportunidade para refletirmos. Será que estamos amando mais a Deus ou ao mundo? Será que nossas escolhas têm honrado o sacrifício de Cristo? E espero que cada um de nós possa entender a seriedade que foi o que Cristo fez, a seriedade que foi o que Jesus fez lá na cruz, e para que escolhemos a vida que Ele tem para nós. Que a cruz não seja apenas uma simples história, mas sim um exemplo de amor, um exemplo de perdão, que nos incentive a cada vez mais ser santo, assim como Deus é santo. A cruz não é só uma das diversas histórias antigas que ouvimos, mas sim uma verdade viva e eficaz, um convite a termos uma nova vida, uma vida liberta da culpa, uma vida liberta de qualquer dor e qualquer pecado. Hoje você tem a oportunidade de abraçar essa nova vida, deixando o passado para trás e vivendo uma vida abençoada por Deus, vivendo o que Deus espera de você. Então pergunte a si mesmo: como vou responder esse ato de amor? Que a cruz não seja apenas um símbolo, mas sim a razão de viver em amor, em liberdade e em perdão. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para mais vídeos assim. Te vejo numa próxima e até mais. Que Deus te abençoe grandemente.